E como é que foi do nicho de maquiagem, tu pulou para o nicho de teologia? Ele ficou misturado por um tempo? Como é que ficou no teu conteúdo? Ele ficou por um bom tempo misturado. Eu trabalhava nessa área da beleza, né? Então eu tinha o meu estúdio de maquiagem. Na verdade, eu comecei trabalhando em salão, né? Comecei, na verdade, Chegou a ter o teu estúdio de make? indo na casa das pessoas. Depois eu fui para um salão, que era pauleira, né? E daí veio a pandemia, né? E a pandemia, tipo assim, pro pessoal ali de maquiagem, fotografia, nossa, foi muito, muito difícil, assim. E aí, naquela época, eu fui daí pro meu estúdio, mesmo na pandemia, por quê? Porque eu queria dar para as minhas clientes um pouquinho mais de segurança, sabe? De atender a cliente, ter aquela coisa assim, eu vou ser a única lá. As pessoas estavam com medo de sair de casa e tal. Sim. Então, eu fui pro meu estúdio, digamos assim. Então, eu cheguei a ter um estúdio onde eu trabalhava com design de sobrancelhas e trabalhava com a maquiagem. O que me salvou ali na pandemia foi o meu trabalho na internet, na época, porque eu fazia muita dica e tal, as pessoas viam muito os meus stories. Os meus stories sempre eram muito engajados, assim. Eu dava, por exemplo, eu atendia uma cliente na sobrancelha e já na época eu fazia aquele Reels de tela verde, só que fazia nos stories. Daí eu explicava, tirava foto da cliente e eu explicava nos stories, gente, essa cliente veio com essa sobrancelha assim, então eu vou transformar aqui e tal. E ali os meus stories sempre tinham bastante respostas e gente vindo marcar. Então era bem, bem interessante esse trabalho ali com a sobrancelha, assim, né? E aí, ali eu fazia as duas coisas, porque eu entendia que eu tinha que divulgar o meu trabalho como maquiadora, e daí a internet me ajudou na pandemia a manter, né, a minha agenda, e eu tinha também uma parceria com uma fotógrafa. Então, as pessoas, elas continuaram fazendo fotos para aniversário. Não podia fazer festa, mas podia fazer foto. Então, eu tinha muita cliente de fotografia. Aí, eu me especializei, nicho aí, que é importante, em maquiagem para fotografia. E comecei a me posicionar como maquiadora para fotógrafa. E daí, eu trabalhava com isso, só que sempre com a teologia junto. Então, uma vez por semana, eu tinha o quadro Papo de Pijama, que eu tenho até hoje, que é um devocional para mulheres, né? Onde eu trago questões da fé daí. É muito bom. E então, acho que de lição para todo mundo. Gente, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. Eu faço tudo no Instagram só. Eu acho que de começo experimenta todos os nichos. Se ficar ruim fazer 3, 4 Instagram, faz tudo num só. E vai se descobrindo, né? Eu quero fazer para esse público. Porque se não for no começo que a gente vai experimentar, quando que a gente vai experimentar, né? Exato. A gente não começa daí, né? Porque espera estar perfeito. Espera estar perfeito e tal. E aí sim, acho que quando tu chegou na Copify, eu me lembro que tava misturado. Tava bem misturado. Eu lembro ainda da primeira mentoria. Tipo, você olhou assim pra mim e falou, então tu quer ser influencer? Daí você, não, na verdade eu sou isso. Aí tu me olhou assim, e daí tu, né, sempre a conversa do nicho e tal. Daí foi ali que eu comecei a entender que, tipo, eu entendia o que eu tava fazendo, né? Tipo, na minha cabeça, eu tava conseguindo conectar maquiagem com teologia, com fé, com devocional, com um monte de coisa que eu queria falar, né? Mas que talvez na cabeça da pessoa que chegava, porque a pessoa não vem ela vem por um post, né? E aí esse é o caminho, né? Aprendi com o Lucas. vem com o post. E aí ela chega no meu perfil, ela não entendia o que eu fazia. Ela é a melhor aluna, tá, gente? Então, ela tem as coisas de cor. Na verdade, antes de entrar pra mentoria, era a época das lives 1055, né? Então, eu sou dessa fase do Reels de Folha, né? E aí, eu colocava o meu celular pra despertar todos os dias às 10h50, pra não perder a live. Eu era fiel. Tanto que chegou um ponto que o Lucas até sabia já, a Paola tá aí, antes de ser aluna, porque eu tava sempre nas lives. E eu tenho até hoje os resumos das lives, né? A Lu também, né? Falou que tinha ontem. Caderninho. Tem o caderninho. Tinha um bonde do caderninho, né? De antigamente, né? E... o caderninho. Já repetia, Alexa, tocar Lo-Fi Beats no Spotify. Será que ativou alguma Alexa aí? Alexa, parar de tocar. Pô, demais. Obrigado pela companhia nas lives, Paulo. Eu devo ter falado isso, vou falar de novo. Porque, gente, cara, quem tá aí, né, fazendo live, não importa o tamanho, né? Tô ou com story, mas com live, acho que principalmente com live, que é no momento que tu tá junto no conteúdo, se tá sem alcance, tu vê na hora, assim.
Então, valeu pela companhia. Imagina, tamo junto. E aí tu entrou na mentoria. Eu lembro que tu entrou na mentoria e quando tu entrou, como é que foi essa mudança de nicho, sabe? Teve que mudar o nicho mesmo, tu permaneceu por um tempo, teve que ter coragem pra trocar de nicho, porque muita gente passa por isso, sabe? Isso é bem interessante, porque quando eu fiz a primeira reunião contigo, foi quando tu perguntou, tá, tu é influencer, né? Aí ali que eu percebi, opa, o que eu tô fazendo, as pessoas não estão entendendo. Então, foi ali que eu percebi que, tá, eu entendo, mas as pessoas não entendem o que eu quero dizer aqui nesse perfil, né? E aí foi onde eu comecei a estudar e tentar entender melhor o meu perfil, né? Já estudava com as lives, mas agora eu tava na mentoria, né? Foi a mentoria Start que eu entrei. Isso foi em junho de 2021. E aí a gente fez todas aquelas reuniões onde você trazia pra gente algumas ideias de nicho e você falou pra me tornar mais específica. E tu perguntou, então, qual que era o nicho que eu mais queria falar no perfil. Eu disse, não, eu quero de teologia, né? E aí o Lucas ainda falou, ó, eu aconselho você a nichar mais. Aí você explicou toda aquela questão de, no início, ser mais específico e tudo mais. Só que, assim, eu não tinha coragem de fazer isso, sabe? Porque eu não queria abrir mão de tudo que eu já tinha feito. Então eu demorei pra pegar no tranco. Eu fui digerindo ainda, né? E aí acabou, a mentoria acabou, passou um tempo e eu tava no clube, no Copify Club, que na época era outro tipo de clube, né? Era o Clube Alpha. Não era o clube que a gente tem agora, mas era onde ficava todas as tuas lives salvas. Uhum. E aí tinha um encontro não sei se tu não deve lembrar disso, mas eu lembro. Tinha um encontro por mês, né? Que ele Eu acho fazia. que me lembro. Não, tinha E um encontro por mês. teve uma vez que só eu entrei. Uhum. Lembro disso, só eu entrei, tive uma mentoria ali Exclusiva. porque só eu entrei. Está marcado, a gente entrega. Né? Uhum. Se ia ser uma hora com 20 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas, não importa. Assim, quem tá ali, a gente vai honrar e fazer. E como é que foi? E fui tinha eu e depois entrou mais um cara. E daí ali você retomou comigo essas conversas e daí foi aonde eu tomei a coragem e eu deletei todos os meus posts. Que tu falou pra eu fazer um reposicionamento e tal. Eu usava umas corzinhas, não sei se tu lembra. Lembrei. Uns rosinhas, uns negocinho assim. Daí tu falou pra eu fazer... Avançou bastante, eu me fazer lembrei. um reposicionamento. Daí onde tu me explicou sobre posicionamento, né? No Instagram e tudo mais. E aí, então, eu zerei o meu perfil. Eu tirei todos os challenges, tudo que eu tinha feito. Eu zerei e eu comecei do zero, né? Não o perfil do zero. Porque o meu perfil nunca foi... eu era engajada até, as pessoas nos stories, né? Mas não crescia, sabe? Eu recebia visitas, a gente fez um cálculo, eu tinha 7% mais ou menos, até menos de conversão de seguidores. Então eu mais perdia do que as pessoas me seguiam. A gente olhou que de cada 100 visitas, 7 te seguiam. Isso. Então, 100 pessoas entravam no perfil da Paola e só 7 decidiam seguir a Paola. A gente viu isso aí na mentoria, né? Isso. Uhum. A gente calculou que na Copify era 30 ou 50. Era 50, né? E na Copify, na época em que a gente bateu esse número, era 50%. Então, de 100 pessoas que entravam no Copify, 50 decidiam seguir. Né? Então, a gente olhou. Então, esse cara tá chegando no perfil e quando o que é apresentado para ele fica confuso. Ele vem por um post ou por um anúncio, por algum lugar, e quando ele chega, ele bate o olho, pô, não é para mim. Não entende o que tem ali, né? No posicionamento. Uhum. E aí foi onde eu dei um reset no meu perfil. E daí eu decidi que eu ia ficar só com a questão da teologia e com os devocionais que eu fazia. Na época, eu nichei muito para liderança cristã. Para falar muito com liderança cristã. Agora eu tô abrindo um pouco porque eu comecei a ver que tem muita... Que o nicho ali onde eu tô, né? Essa parte do áudio original, hoje que tu fala, no meu nicho eu já tinha percebido isso. Uhum. Que o áudio original é muito importante. Tanto que hoje, se eu fizer um Reels de trend, ele não me converte tanto em seguidores. Ele me dá muito alcance, né, no meu nicho. Agora, um áudio onde eu trago uma mensagem, uma reflexão, né? Ou muitas vezes eu trago curiosidade teológica, né? De uma palavra em hebraico, uma palavra grega, chama atenção. E eu também já fiz testes, a CTA no final também influencia muito, né? Em todos os nichos. Mas aí foi onde eu descobri, e tenho ainda descoberto, né? Eu ainda tô no processo, eu acho que a gente sempre tá no processo de evoluir. Mas hoje eu olho pro meu perfil e eu vejo, não, agora
já dá pra reconhecer que eu sou do nicho cristão, né? Não é mais tudo misturado. Posso também falar de maquiagem, mas não vai ser 100%, não vai ser Vai ser todo o tempo, ali, né? né? Não é mais o foco. Então, posso fazer isso nos stories, posso fazer de vez em quando. Então, porque eu entendi agora o que significa se posicionar e eu escolhi me posicionar porque eu entendi que essa era a minha essência. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, pra quem tá nos ouvindo, como é que eu escolho o meu nicho, né? Sabe? Essa foi a questão pra mim, porque eu gostava de tanta coisa, como é que eu vou escolher? Eu entendi que eu precisava escolher o que realmente era eu. O que eu vou Minha gostar essência. o que eu vou gostar de postar e fazer 80% do tempo. Exatamente. E aí eu percebi que, apesar de eu gostar muito de maquiagem, eu gostava muito mais, né, do que eu tinha estudado de teologia, e que isso pra mim era mais a minha essência e aquilo que eu acreditava de fato, né? Não que eu não acredite na maquiagem, tanto que eu falava muito sobre a transformação de dentro pra fora, né? E aí eu transformei até a própria maquiagem, eu ressignifiquei na minha vida. Hoje ela é um acessório. E há muito tempo atrás, pra mim, a maquiagem ela foi, por exemplo, algo pra eu conseguir sair de casa, sabe? Tinha uma autoestima muito ruim, não conseguia me olhar no espelho sem maquiagem. Então, maquiagem foi um ponto de fuga até onde eu consegui realmente entender que ela era um acessório e Deus foi curando e tratando coisas na minha vida. Então, eu entendi, não. O meu nicho vai ser mesmo aquilo que eu entendo que é a minha essência, que eu fui chamada pra fazer. E aí foi onde eu tomei coragem pra me posicionar.